O frame composition, o que seria o framing composition? O quadro e a composição. O que seria um quadro? Um quadro seria mais ou menos a moldura de um quadro, e a composição é o que está dentro desse quadro. Então a gente tem um quadro e dentro desse quadro a gente faz ali os nossos objetos ficarem de uma forma que seja mais agradável aos nossos olhos. Então vamos supor que tem um carro, você quer botar o carro do lado esquerdo ou o carro do lado direito, você tem que compor, né, fazer essa composição e ver como que esse carro vai ficar no quadro. Geralmente ali você tenta arrumar, fazer com que o carro se encaixe bem naquele quadro. Então você tem um quadro e você monta a sua composição. Aqui ó, temos o quadro, que seria essa tela toda que vocês estão vendo, e a composição qual seria? Eu no centro, falando com vocês. Depth. Oh, depth. Isso aqui é muito importante. O que seria o depth? O depth seria mais ou menos ali a profundidade. Então vamos lá. Dentro de um quadro, né? Dentro aí do seu frame, do seu quadro, existem 3 tipos de depth. A gente tem aqui o primeiro, que seria o foreground, que é esse cara aqui. Vamos lá, foreground. Esse é o foreground. Temos o midground, que seria eu, que estou aqui no meio. E temos o background, que seria lá o fundo. Então é mais ou menos assim que a gente forma um frame. Então se você olhar, eu vou fazer mais exemplos para vocês, e vocês vão poder entender melhor. Mas dentro de um quadro, né, dentro de um frame, você tem aí 3 tipos de distância. Seria o foreground, o midground e o background. Então são 3 distâncias que a gente tem para compor, né, o nosso frame. A regra dos textos aqui é o seguinte: você coloca 2 linhas na vertical e na horizontal, você desenha ela, e aonde esses pontos dessas linhas se conectam, é exatamente ali que você deve mais ou menos fazer o enquadramento do seu objeto. E você colocando o seu objeto nesses pontos, né, nessas linhas que se conectam, fica uma imagem mais bonita. Essa é a regra dos textos. Geralmente numa entrevista, você coloca a pessoa do lado direito ou esquerdo e você dá um pouquinho de look room, que a gente chama, né? Que é mais ou menos um espaço em que a pessoa está olhando. Então você tem a pessoa num dos pontos dessas linhas e você tem um espaço um pouco mais vazio, como por exemplo esse aí que eu vou deixar para vocês. A gente está com a entrevista e nessa entrevista tem um espaço aí, ela está enquadrada no lado esquerdo ou direito, não sei qual imagem vocês estão vendo, mas vocês podem ver que para onde ela está olhando, ela tem mais espaço no vídeo. Então é exatamente isso aí que você tem que entender quando você for fazer algum tipo de composição. A famosa leading line, ou linhas guias, vamos supor que você tira uma foto da composição que tem uma linha que ela leva o olhar, né, da direção, o olhar da pessoa que está olhando a foto em uma certa direção. Isso acontece muito quando você está vendo fotos de alguém que tirou uma foto na linha do trem. A linha do trem serve como uma linha que ela guia o olhar do espectador ali para uma certa direção. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Você pode ter uma linha de tapete, você botar um bonequinho lá no cantinho e você bota a linha do tapete, você tira a foto do tapete. Então você pode usar linhas aí de qualquer forma. Tudo existe uma linha, tudo existe uma forma aí de simetria, né? Tudo existe uma forma aí simétrica. E as linhas aí você começa também a ficar meio doido que as linhas não são linhas retas, existem linhas tortas e por aí vai. Mas vamos começar aqui pelo simples. Linhas guias, só aquela linha que guia o olhar, né, o seu olhar numa certa direção. Tem também a simetria, em que você encaixa exatamente o que eu estou fazendo aqui, que você encaixa o objeto no meio da sua cena, no meio do seu enquadramento, e se você desenhar uma linha exatamente no meio, você tem essa forma simétrica. Então estou praticamente cobrindo quase que todo o frame, então estou aqui no meio. Tem muita gente que usa esse tipo de enquadramento em filmes, então esse enquadramento simétrico é um enquadramento muito importante. Gravem ele bastante, que no futuro a gente vai usar muito ele ainda. O frame dentro de frame, esse é muito bom, que eu gosto muito desse tipo de frame dentro de frame, que vamos supor, aqui eu vou dar um exemplo aqui, eu estou com esse papel aqui, então dentro desse papel posso fazer um frame aqui, ó, em que o meu rosto está aparecendo, tá vendo? Exatamente. Olha lá, que coisa maravilhosa. Então, tipo, dentro de um frame, que é um papel, eu tenho outro frame que seria meu rosto. Então eu estou dentro de um frame para o outro frame. Então geralmente aqui a gente faz isso, ó. Tá vendo? Bastante bacana. E quando você vai fazer isso? Quando você quiser realmente aí fazer alguma coisa mais criativa nas suas composições do seu vídeo ou da sua foto. Então, vamos supor que você tem uma janela, que essa janela tem um formato bonito, e aí você dá o foco, né? Você dá o foco na pessoa que está do outro lado da janela, e aí você pega mais ou menos ali o formato da janela enquadrando, e aquele frame da janela, o formato da janela serve como base para enquadrar a pessoa que está do outro lado. Então, às vezes a gente faz isso muito em janela, às vezes a gente faz isso muito em enquadramento de carro, e geralmente aqui, como eu fiz com papel, vai depender aí do frame que você quer fazer. Muitas das vezes você está tirando foto na rua, geralmente tem um poste bonito, e esse poste ele tem um formato interessante, e aí nesse formato você encaixa o prédio nesse formato do poste, e aí você tira a foto do formato do poste encaixando o prédio no fundo, então fica uma coisa mais bonita, então a gente chama isso de frame dentro de frame. Eu acho que por aqui é só.